Graça e paz do Senhor Jesus, amados, bem-vindos a este discipulado. Estamos na quinta lição, terceira ministração, e o assunto de hoje é a igreja primitiva. E isto, na palavra de Deus, se encontra em Atos, capítulo 2, versos 37 a 47. E eu vou fazer a leitura para nós podermos entrar nas considerações ou refletir a respeito deste texto. Espero que, em nome de Jesus, cada um possa receber luz em seu coração a respeito desta palavra e, assim, crescer no Senhor. Leiamos, então. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ok, então vamos começar aqui pelo verso 37, e que diz assim: ouvindo eles isto. Então, o que eles ouviram? Eles ouviram a pregação da palavra de Deus através de Pedro, que, cheio do Espírito Santo, lançou-lhes em rosto, ou seja, lhes disse claramente que eles eram corresponsáveis, ou seja, eles também faziam parte daqueles que foram concordes em sacrificar o Senhor Jesus, em assassinar o Senhor Jesus. Então, eles eram culpados, né, diante de Deus por ter crucificado o Filho de Deus, que era Deus, que é Deus. João 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é Deus. Ele é a palavra. Muito bem. Diante desta verdade, diante do que tinha acontecido, eles estavam muito conscientes de tudo que aconteceu, não eram alheios, estavam em Jerusalém, né? E sabiam exatamente de todos os fatos, e eles participaram, né, deste pecado grandioso, mau pecado, né, que se fez na face da terra, sacrificar a Jesus. Então, eles ouviram isso e ficaram apavorados, compungiram-se os seus corações, ou seja, eles reconheceram, né, o peso desta responsabilidade, deste ato pecaminoso, e ficaram apavorados no sentido de que não sabiam o que lhes poderia advir desse pecado. Quer dizer, esse grande pecado poderia causar na vida deles e nas suas famílias, na sua descendência,
Esta era a razão da compulsão do seu coração. Então, eles pegam e perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos, diante de tamanha loucura? O que vai ser de nós agora? O que vocês nos dizem para fazer? Como é que nós saímos desta? Então, Pedro, percebendo e entendendo com clareza de que eles não estavam arrependidos, mas eles estavam com medo. É diferente de arrependimento. Então, Pedro vem e lhes dá a luz, ou seja, o caminho que vocês devem seguir, um caminho seguro, caminho de vitória. Qual é? Então, isto está no verso 38, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento. E isto nós queremos tratar com um pouquinho de calma, porque é fundamental. O que é o arrependimento? O arrependimento é ter clareza em nosso coração de que o pecado, ele ofende a Deus. E que Deus é aquele que me abençoa, é aquele que me dá saúde, é aquele que me dá tudo de que eu preciso. Então, eu dependo totalmente de Deus. E quando eu peco, eu o ofendo. E isso é loucura. Né? Eu ofendo como? Eu ofendo a sua santidade. A sua santidade não consegue admitir que um ser humano pratique determinadas coisas que ele considera pecado, assim como este, que foi um dos maiores pecados cometidos debaixo da terra. Quer dizer, na terra, debaixo do céu. Então, Pedro diz: arrependei-vos. Ou seja, não é para ficar com medo. Vocês estão com a direção errada. E vou dizer para vocês o caminho. O caminho é arrependimento. Então, eu gostaria de lembrar você no dia em que Davi pede perdão. Ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Então, ele ofendeu a Deus. Ele reconheceu. E quando ele olhou para o seu coração, ou seja, olhou para quem ele era, ele disse: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coração era tão feio à vista de Davi, ou seja, Davi olhava para si e conseguia se ver tão mal. Ele diz: cria um outro coração. Por quê? Porque ele sabia que Deus pode fazer isso. Criar uma nova, um novo caminho, um novo entendimento, trazer luz para que a pessoa não peque. Então, ele fala isso, porque ele viu quão ruim, quão feio, quão prejudicial é pecar, porque ofende aquele que nos faz o bem. Aliás, a única pessoa que pode nos fazer bem, que é Deus. Então, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Então, naquele dia, se batizaram quase 3.000 almas. Eu nem imagino como deve ter sido, mas, de qualquer forma, está aqui, se batizaram. Por que se batizaram no mesmo dia? Porque os judeus tinham uma visão muito clara já da lei. E na lei eles estudavam para valer. Se tem um povo que tem conhecimento, né, da lei, era o povo judeu. Eles ouviam por horas, repetiam a palavra de Deus em forma de cânticos. Eles aprendiam a guardar através do cântico. Eles cantavam as coisas, guardavam e cantavam. Então, eles conheciam muito bem a lei e eles não tinham grande necessidade para entender o que era batizar-se. Ou seja, o que eles estavam fazendo no entendimento deles? Nós estamos abraçando a nova forma de se relacionar com Deus, a nova religião. Nós estamos abraçando o cristianismo. Por que cristianismo? Porque foi Cristo que trouxe este novo ensinamento.
esta nova forma do homem se relacionar com Deus e de Deus com os homens. A única forma de ser perdoado efetivamente. E como resultado do arrependimento, então vem o batismo e o perdão dos pecados. Então, aqui fala perdão dos pecados, não apenas aquele grande pecado de sacrificar a Jesus, mas todos os pecados da vida deles. Então, eles recebem essa palavra com muita alegria, né? Porque se livraram de um grande problema e o principal deles, que é afastar da vida deles a ira de Deus. Porque quando existe o pecado, a ira de Deus está sobre o pecador. Então, aqui eles receberam, neste dia, o perdão dos pecados, obedecendo ao batismo, e ainda de presente, recebem o Espírito Santo. Ou seja, são vivificados. O batismo aqui, quando ele fala sejam batizados em Jesus, é no sentido de que eles estavam abraçando a fé conforme Jesus ensinou os seus discípulos iam instruí-los. É um novo caminho. Eles estavam declarando isso perante o mundo espiritual também para aqueles que naquele dia ali estavam como testemunhos. Bendito seja Deus por isso, né? Então, no verso 39, ele diz, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamaram. Então, promessa é para os adultos, é para os filhos dos adultos, é para aqueles que estavam dispersos pelas nações, os judeus que estavam dispersos pelas nações. Estamos referindo aqui judeus, aqueles que, né, fossem ou tivessem a mesma postura destes, arrepender-se. O Espírito Santo estava prometido para todos eles. E também para aqueles que eram gentios, mas que também passassem pelo mesmo processo de arrependimento, receberiam o Espírito Santo. É isto que esta palavra quer dizer. Verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, na pregação de Pedro, ele não disse apenas o que está aqui, mas muitas outras coisas, com o propósito de dizer para eles, prestem atenção, tomem cuidado, não se deixem levar por ensinos errados, não se deixem conduzir por tradições, né? Não se deixem conduzir por ensinamentos que vocês, os pais, receberam. Entendam, vocês precisam se afastar de tudo aquilo que é pecaminoso. Essa era a questão, entendeu? Então, aqui ele diz, geração perversa. O que é uma geração perversa? É aquilo que nós estamos vivendo hoje. Pensam no mal, vão atrás do mal, têm prazer em fazer o mal, e assim vai. São maus, né? E o que Pedro estava dizendo a eles, totalmente válido para os dias de hoje. O que um homem que não tem temor de Deus, que não tem relação com Deus, o que ele procura? Drogas, sexo, bebidas, todo tipo de coisas que entorpece, que permite que ele entre na loucura, na satisfação da sua vontade, a satisfação das concupiscências. E era disto que Pedro estava alertando eles. Então, hoje também aproveito para te dizer o seguinte, toma cuidado. Não vai por ensinos errados. Está muito confortável a situação que está? Cuidado mais ainda, porque a palavra de Deus ela é desafiadora. Por que eu digo isso? Porque quando a palavra de Deus não corrigir o que peca, então não é palavra de Deus. Palavra de Deus é luz, direção para o nosso caminho. A direção é a santidade. Se a palavra é pregada e não traz um desafio para que eu deixe o que é errado,
tem problemas graves no pregador. Então, entenda, não é esta nem aquela igreja que vai, nos últimos dias, chegar para você e dizer, você está salvo. Vem, benditos de meu Pai. Não. O que vai dizer é esta palavra. Ela que vai aprovar ou reprovar. É esta palavra. Não é a igreja fulano nem ciclano. Então, entenda isso. Afaste-se da geração perversa. Nós temos costumes, nós temos familiares, nós temos amigos, e todos que são do mundo praticam o pecado. Então, o Senhor está dizendo, se afasta do pecado, não das pessoas. Ou seja, se você permanecer em constante comunhão com essas pessoas, você vai pecar. Não tem como. É necessário que você tome cuidado, você seja a luz e o sal. Não coma do ensino deles, mas você seja o ensino que eles comem. É invertido. No verso 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, que receberam de bom grado. Isto é fundamental. Ouviram a palavra de Deus, reconheceram que era verdade, precisavam se arrepender e entenderam que aquele era o bom caminho para a vida deles. O conselho que eles receberam de Pedro e dos outros apóstolos era perfeito. Não era para que eles se levantassem contra ou resistissem em seu coração. Não. Eles, no seu coração, se agradaram da direção que Pedro lhes tinha dado e, portanto, falaram, vamos abraçar este caminho. E aí se deu o início da igreja primitiva. É aqui que aconteceu. Os apóstolos eram poucos apóstolos e alguns discípulos, não eram muitos. Mas aqui começou a igreja primitiva. E aí, depois nós aqui para baixo, vamos ver como esta igreja se comportava, que este é o modelo para que a gente abrace. Então, verso 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Ou seja, perseverar significa constância, significa todo dia, né, observar os ensinos, como está escrito aqui na doutrina. Não tinham Bíblia, não tinham como guardar os papiros escritos, ou seja, como é que a pessoa ia receber, né, toda uma palavra escrita, sendo que ela era escrita em papiros? Precisava de um prédio só para guardar toda a palavra de Deus. Então, na verdade, ele era um novo ensino. Esse novo ensino eram os apóstolos que sabiam. Então, os apóstolos, eles ensinavam, né, os seus discípulos aquilo que eles aprenderam diretamente com Jesus. Então, era necessário que eles estivessem em constância, né, ouvindo estes ensinos. Isso acontecia diariamente. Então, diz aí, perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, havia uma vida, né, de comunhão constante. Ou seja, eles tinham ensino diário, eles tinham orações diárias, né, em 6, 9, 3 horas da tarde. Eles tinham companhia, né, eles trocavam informações, né, aquilo que normalmente as pessoas fazem. Saber como é que está fulano, ciclano, se melhorou, se não melhorou, se está empregado, se está desempregado. Essa comunhão, o natural, né? E aqui diz ainda no partir do pão e nas orações, já falamos das orações. Então, um povo que orava todos os dias, juntos. Um povo que ouvia as necessidades que os apóstolos certamente expunham diante deles. O Espírito Santo estava conduzindo aquela igreja. Estavam todos, né, conscientes da direção que o Espírito Santo dava. Ou seja, não estavam
ocupados com outras coisas naquele momento. Era conhecido de todo o povo o que os apóstolos diziam e das necessidades de orar, né? Tudo eles colocavam diante de Deus. Comiam, né? Se encontravam, comiam juntos nas casas, com simplicidade, etc. Então havia uma comunhão. Essa comunhão é muito importante. Nós vamos falar daqui um pouco. Verso 43 dizem que na alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esse temor que está falando aqui não é apenas dos crentes, mas era o povo em geral. Por quê? Porque eles viam os procedimentos destes novos cristãos, eles viam, né, o que Deus produziu de mudança na vida deles. E como se ajudavam, se amavam. E, além disso, também a questão dos milagres. Então, o povo ficava todo, né, com aquele temor mesmo, com respeito, né? Agora, aqui os crentes. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que criam. E diz, estavam juntos. Esse é um ponto importante e é o ponto que eu disse que iria falar a seguir, que é a tal da comunhão, estar junto. A igreja de hoje, infelizmente, a falha grande está nisto. Exatamente no fato de que não ora, não tem comunhão, não sabe o que o outro está passando e o que está passando não tem coragem de falar a sua dificuldade. Então, ele é desprovido da ação do amor. Não é que a igreja não tem amor, não é que os irmãos da igreja não têm amor. É que eles, por não terem a comunhão, por não saberem o que está acontecendo, não ajudam, não se empenham em atender a necessidade do outro. Então, vive uma vida egoísta, uma vida particular, alheios ao que está acontecendo com o irmão. Não é essa a igreja que Jesus criou, não. A igreja que Jesus criou era esta. Então, o que acontece? Olha só o que diz aqui. E tinham tudo em comum. Então, se o amor está no meu coração, e eu vejo o meu irmão em dificuldade, e eu tenho em abundância, seja lá, eu tenho a minha casa, eu tenho campos, tenho fazendas, perdão, então eu posso dispor, eu posso vender e entregar aos apóstolos para eles destinarem a fim de que aquele que está passando necessidade seja atendido nesta sua necessidade, no montante real de sua necessidade. Você vai entender isso. Por quê? Estavam juntos. Então, eles queriam que todos pudessem ter alimento e não passar dificuldade. Então, verso 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então, naturalmente, existia um controle, existia um registro, existia alguém, não poucas pessoas, né, principalmente os diáconos, que faziam o atendimento às pessoas, segundo a sua necessidade. Então, não é que o dinheiro da venda era destinado para uma família ou para outra família em particular, que o irmão viu e ajudou particularmente. Não. Eles viam a necessidade, depositavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos destinavam a esta equipe que tinha a função de atender segundo a necessidade, diz aqui. Segundo cada um tinha necessidade. Então, se precisava de 20, recebia 20. Se precisava 1.000, recebia 1.000. Mas quem é que diz o quanto precisava? Eram estes que faziam
administração, né? Gente capacitada para isso, cheia do Espírito Santo, como era o caso de Estevão. E não significa que eles vendiam a sua própria casa ou todas as suas propriedades. Significa que eles se compadeciam e entregavam segundo a necessidade. Quem tem muito, distribui, como está escrito na palavra de Deus, né? Era rico para com Deus. Ele não era rico sozinho. Ele era rico e a riqueza dele ele entregava para Deus para que os seus irmãos não passassem necessidade. É lindo demais. E diz aqui, ó, no verso 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, todos os dias. E quero repetir isso. E perseverando unânimes, ou seja, todos firmes, todos os dias no templo. Todos os dias no templo. Ou 6 da manhã, ou 9, ou 3 horas da tarde. Todos os dias eles estavam juntos. Então, eles se conheciam, e da mesma forma como eles recebiam ajuda, certamente também ajudavam. Sabiam da necessidade de emprego, sabiam quem tinha emprego, sabia quem podia ajudar, sabiam de novos negócios, de outras coisas que poderiam ser lucrativas a fim de que o povo todo pudesse ser atendido. Eles estavam conscientes, estavam todos juntos. Então, quando se está junto, se ajuda, se sabe tudo e se vê tudo. Então, Deus operava no meio deles de forma maravilhosa. Então, a questão é, perseveravam e perseverando unânimes. Este unânimes também é fantástico. Juntos, todos os dias. Hoje, às vezes a pessoa vai uma vez na igreja no mês, no dia da ceia, ou 15 dias. Ela não sabe que o Espírito Santo está conduzindo a igreja, não sabe das dificuldades, não tem a ajuda e não ajuda ninguém. Então, a ausência dessa pessoa no congregar, que é a ordem de Deus, congregar, faz com que ela não seja útil como deveria ser. Não estou dizendo que ela seja inútil, eu estou dizendo que ela não consegue, em hipótese alguma, ser útil como poderia ser, porque está longe da comunhão. Aqui o ponto fundamental desta igreja primitiva, que é modelo para nós, cuidada pelos apóstolos que aprenderam de Jesus, tinham este procedimento. Né? Por que nós vamos mudar isso? Quem tem mais sabedoria do que o próprio Cristo? Então não tem como. Este é o modelo. Tudo aquilo que for feito fora destes moldes vai cair no erro. Porque este é o modelo. Então, este tipo de vida causava o quê? Alegria. Então, verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, novamente, não apenas dos cristãos, mas de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, aqueles que, né, já certamente ouviriam a palavra que o Senhor sabia que um dia eles iam fazer a escolha por Jesus, eram acrescentados, eles se uniam para participar deste amor, ou recebendo ou dando e recebendo. É isto que a igreja dos dias de hoje precisa entrar neste modelo. Assim, nasceu a igreja primitiva e assim é o modelo para a igreja atual.
Veja como muitos estão fora. Não se esqueça dessa palavra que diz: fugir dessa geração perversa. Tem muitas coisas perversas que entraram nas igrejas. Infelizmente. Não se esqueça dos falsos profetas de que a palavra fala. O modelo, aquilo que devemos seguir, não são ensinos humanos, mas aquilo que está escrito nesta palavra. E o que você ouviu agora é palavra de Deus. Vamos orar. Bendito e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos e adoramos pela tua palavra, que é luz para os nossos pés, ou seja, para a nossa vida aqui na terra. Peço a ti, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os corações dos meus irmãos e esta palavra traga luz às suas vidas, que seja um alimento forte, que traga temor aos seus corações, para andar nos moldes dela, pois ela é o ensino para aqueles que querem ser discípulos do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado também por estas vidas, porque o que o Senhor quer é frutos. Que eles sejam frutíferos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Até a próxima.